Olá, olá, bom dia! Como vocês estão? Em vários lugares do país. Sejam muito bem-vindos. Estou colocando aqui já o tema da nossa live dessa manhã. Deixa eu fixar aqui o comentário. Hoje nós vamos falar sobre gentileza. Eu tenho procurado trazer temas bem inspiradores, bem leves, nos feriados, finais de semana. E que bom saber que vocês estão aqui nesse feriado. Caroline Figueiredo, bom dia. Amaro, Regina Sandra. Eu tenho vontade sempre de mencionar o nome de cada um de vocês. Então, sintam-se abraçados, beijados, com máscara, claro. E obrigado pelo tempo de vocês. No meio de tantas lives, vocês escolheram a minha, então eu espero que ao final dela vocês saiam melhores do que estamos começando. Eu aprendo, vocês aprendem. Hoje a gente vai conversar com o Luiz Gabriel, que é o Senhor Gentileza. A gente vai entender quais são os poderes dessa virtude tão boa e que nos destaca no meio da multidão. Quem é gentil, você sabe, ele é visto de uma outra maneira, ele interage de uma outra maneira e com certeza tem consequências que nós vamos saber mais detalhes agora com o Senhor Gentileza. Deixa eu ver se o Luiz já está aqui para a gente poder dividir tela. Já está aqui, Senhor Gentileza. Que alegria de poder falar sobre isso neste feriado de 21 de abril. É curioso, porque Tiradentes... E, gente, Bem, agora vamos falar do Senhor Gentileza. Tudo bem, querido? tudo bem, tudo bem. Seja bem-vindo à minha vida também, à vida da gentileza, ao amor, à solidariedade. É isso mesmo. Luiz, você está falando de onde? De que cidade? Nesse momento, estou na minha cidade, que é Niterói, né? Estou em Niterói, no Rio de Janeiro. Então, pronto. Conexão Rio de Janeiro-Paraná. Estou aqui no interior. E fico muito feliz por você ter aceitado o meu convite. E olha que curioso. Quando eu estava me preparando para entrar nessa live, eu sempre peço inspiração, né, do universo para que eu realmente faça perguntas que ajudem o maior número de pessoas. E fiquei pensando, todo dia 21 de abril, Luiz, eu penso sobre Tiradentes e o que ele fez lá atrás para brigar por um respeito, para brigar por uma valorização que tinha a ver com os impostos, né? E ele foi encarado como doido, né, por muitas pessoas, como maluco. E eu vejo também que quando nós buscamos notícias positivas, um viés mais positivo, algumas pessoas também olham para nós, né, como malucos. Não sei se você viveu isso na sua vida. Eu vivo isso todos os dias, na verdade, né? Sempre que vai cair, por exemplo, um post no Instagram falando de gentileza ou no Facebook, enfim, eu sempre, oh meu Deus, o que será que vem aí? Do que eu vou ser chamado dessa vez? Agora, a minha paga, Isabela, nesse período tão doloroso, difícil para todos nós, é que a gentileza está sendo vista, na verdade, como um gesto muito nobre, como um predicado indispensável para que a gente passe, né, por esse período tão doloroso e tão novo para a gente, de uma forma mais saudável. Então, essa está sendo a minha paga, né? Pessoal, oh, que beleza, meu Deus! Nunca se falou tanto em gentileza, nunca se exaltou tanto algo que é natural da gente, né? Que a gente já nasce com ela. Então, loucuras de loucuras, né? Sejam gentis o tempo todo, porque é isso que está salvando muita gente no mundo inteiro. Perfeito. Quero agradecer aqui o Comunicar Assessoria, que é da Bahia. É, a irmã Maria Goretti, a Irma Maria Goretti, ela fala assim, Luiz, a gentileza tem o poder de transformar. Antes da gente falar sobre os poderes da gentileza, eu queria que você contasse como você passou de Luiz Gabriel para o Senhor Gentileza.
Olha, na verdade, não foi de propósito, não é um apelido, vamos dizer assim, estratégico, que muita gente pensa, né? Ah, mas é de propósito, que é para poder divulgar o trabalho dele. Não, não foi. Eu já estudo gentileza há uns 20 anos, né? Então, a gentileza, há uns 20 anos que eu estudo gentileza, né? A gentileza, ela chegou na minha vida, para contextualizar para quem está assistindo a gente, ela chegou na minha adolescência, porque aos 15 anos de idade, para poder fazer um curso pré-vestibular, eu fui vender cafezinho nas ruas do Rio de Janeiro, do centro do Rio, para juntar um dinheiro, para ter um dinheiro para poder pagar o curso pré-vestibular. E nessa época, nas ruas, eu saía daqui dessa casa onde eu estou fazendo essa transmissão com você, eu saía daqui, eu pegava o ônibus às 3h45 da manhã, de segunda a Ui, sexta, de segunda a sexta, para ir para o centro do Rio para poder vender cafezinho. E nesse período, eu convivi com uma pessoa muito especial, que é o falecido José Datrino, mas ele era conhecido como Profeta Gentileza, né? nossa, Ele e ele já era, lógico, tido como louco naquela época, né? Imagina, décadas de 60, 70, 80, início de 90, alguém propagar gentileza, dizer que gentileza um dia salvaria a humanidade, né? olha, E eu, e eu convivi com ele, né? Na verdade, eu não tive uma relação com ele, né? A gente não tinha nenhum tipo de amizade. Era simplesmente um cara doidão que ficava nas ruas gritando: gentileza gera gentileza. O homem do futuro é o homem gentil, né? uau, Pois é. Então, o tempo foi passando, eu consegui fazer faculdade, eu me formei, eu fui para as especializações. E quando eu fui para o mestrado em educação, eu me lembrei dele. Eu me lembrei daquelas frases dele. Né? Gentileza gera gentileza é a frase mais conhecida dele, não é minha é, essa frase. Né? E eu migrei os poemas dele para as minhas pesquisas acadêmicas, ou seja, educação no trabalho, né, que foi o meu foco, com gentileza. Se as pessoas adotassem a gentileza como um status quo, como um modo de vida no ambiente profissional, tudo se transformaria. E o tempo foi passando, Isabela, foi só realmente pesquisa acadêmica, eu não tinha pretensão nenhuma, não tinha intenção nenhuma. E comecei a escrever num blog super amador, nada profissional, período daquele. Hã? 2000 e quanto a gente está falando? Isso, não, isso foi final da década de 90, na virada para 2000. Aí eu comecei a escrever no blog, a internet não era tão difundida assim, quase ninguém tinha acesso ainda, enfim. Mas tinha uma leitora que lia, que seguia as loucuras que eu escrevia, do interior do estado do Rio, de uma cidade chamada Barra Mansa, a Ana Roberta. E a Roberta, ela não achou o meu nome no blog, Luiz Gabriel, e fez um comentário como Senhor Gentileza. Que Olá, legal. Senhor Gentileza. Né? E as pessoas que vinham depois continuaram me chamando de Senhor Gentileza. E o tempo foi passando e eu continuei estudando gentilezas e os impactos da gentileza na vida da gente, na sociedade, na família, na rua, enfim. Né? Até que eu lancei um livro, né, chamado Gentileza no Trabalho, que é o resumo da minha dissertação de mestrado de uma forma, uma leitura mais simples e acessível às pessoas, menos técnica. Né? E eu fui para um programa de televisão. E lá no programa de entrevista, lá no GC, ao invés de colocar o meu nome Luiz Gabriel, colocaram o Senhor Gentileza. Aí ficou, Que de- né? Aí ficou. Mas você sabe, esse apelido, ele é uma grande responsabilidade na minha vida. Por quê? Porque as pessoas olham para mim e falam assim: nossa, mas você não é o Senhor Gentileza, né? Então, assim, eu não posso ter um momento de raiva, né?
eu tenho que pensar duas vezes antes de ser. Sabe? Porque os gentis, olha só para desmistificar, Isabela, os gentis são humanos, né? Então, os gentis sentem raiva, os gentis têm vontade, né, de ser grosseiro com alguém, né? Mas a gente se controla. Claro. É um autocontrole. Então, o apelido, na verdade, é isso. Não era uma marca, foi muito por acaso, né? Foi realmente o universo, ele conspirando Com para certeza. que alguém fizesse esse trabalho, desse continuidade de promover, divulgar assim, uma cultura de paz para a humanidade, né? É através da prática da gentileza. E isso é muito possível e a gente está vendo aí o resultado, né? Com certeza. Ô Luiz, deixa eu dar uma defendida em você e já complementar a sua fala, quando você diz, eu tenho esse apelido e eu sei o peso que ele me traz. Toda vez que eu faço aqui uma live com um monge, um terapeuta, alguém que conduz uma meditação, minha primeira pergunta para essa pessoa é: você sente estresse? Você também passa raiva? E foi unânime, tá, gente? O Tadashi Kadomoto, o Satya Nata, o aplicativo positivo, ou seja, todos somos seres humanos. Quando eu falo sobre preservação de saúde mental, autocuidado, isso não significa também que eu consigo fazer tudo 100%, porque nós somos seres humanos, mas o fato de você já ter despertado para a sua missão e saber o que te faz bem, aí te deixa em alerta, né? Porque aí Deixem você, alerta. você Olha, mas tem uma técnica, eu ia deixar só para o final, mas deixa eu falar com o pessoal que está assistindo a gente, oba, uma técnica de como ser gentil em momentos difíceis. Tá? Eu estou falando daquele momento que você tem vontade de devolver uma grosseria com outra grosseria, né? perfeito. Que a sua paciência já estava no limite, já estava, mas veio alguém com a gota d'água, né? Então, existe uma técnica muito eficaz de como ser gentil em momentos difíceis e com pessoas grosseiras. O primeiro passo, contar até 10, né? Conte até 10, mesmo que esse 10 seja só 3. Um, dois, três. Respira. Segundo passo, isso, respirar fundo. Segundo passo, respirar fundo, respire. Se for preciso, você volta ao primeiro passo, que é contar até 10, mais uma vez, né? Respira fundo. E quando você estiver pronto, você vai para a terceira e última etapa. Essa etapa, ela é indispensável para o nosso bem-estar emocional, para a saúde de quem está à sua frente, para o bem-estar de um coletivo e, às vezes, da humanidade. A terceira etapa é se lembrar de um mantra, de uma frase. Com pessoas legais, seja gentil por amizade. Com pessoas grosseiras, mal educadas, toscas, brutas, seja gentil por caridade. Uau. Se por acaso a sua dose de caridade também estiver esgotada, seja gentil por piedade, porque a gente oferece aquilo que a gente pode. E quem Isso. acredita numa, e quem acredita numa cultura de paz, quem acredita na gentileza, quem acredita na generosidade, na solidariedade, né, ensina através de exemplo, sendo modelo, sendo referência. Né? A guerra, né, ela só leva à guerra. A paz só pode ser promovida com paz. Jamais com grosseria, jamais com falta de educação, jamais com mau humor, com pessimismo. Então a gente tem que pensar que nós somos a referência. Se a gente quer transformar tudo ao nosso redor, a gente deve ser o primeiro a começar. Então, sou eu. Por mais difícil que seja. Perfeito. Primeiro passo, então, contar até 10. Segundo passo, respirar. E o terceiro passo,
Ana, Lembrar da frase. eu estou lidando com pessoas legais, então eu serei gentil por amizade, certo? Se eu estou lidando com pessoas grosseiras, eu posso ser gentil por caridade. E se eu também já estiver no limite, né, mas tenho que lidar com alguém grosseiro, ser gentil por piedade. É isso? É isso mesmo, é Eu depois isso. coloco no resuminho aqui e subo tudo lá para o meu canal no YouTube, Dá um Tempo por Isabela Camargo, tá? Então, quem não pegou os 3 passos para ser gentil em tempos difíceis, depois eu deixo um resuminho aqui. É amor por amor, né? Paz por paz. Seja você, se gentileza é um caminho, por favor, corra, Corra nele. corra, Caso. né? Se gentileza é um ônibus, senta na janela, né? Perfeito. Senta na janela, seja você a referência. E olha, seja conhecido pela sua gentileza e tenha orgulho disso. É muito feio. A gente está no século XXI, a gente está passando por um momento tão inesperado, tão inédito para a humanidade, né? É feio ser conhecido pela sua grosseria, pela sua falta de educação, pela sua falta de compostura. Eu não estou falando de etiqueta, não, eu estou falando de simplicidade, porque gentileza é simples. A Opa, gentileza não exige nenhum tipo de requinte, né? Nenhum tipo de refinamento. Olha, ô Isabela, deixa eu contar para você e para todos vocês uma história que eu ouvi do Cortella. Né? Eu tive o prazer, assim, o prestígio de fazer uma palestra no mesmo palco com o Cortella alguns anos atrás em Goiânia. ele é E demais. ele falando, é lógico que a gente para, né, para ouvir o que o Cortella está falando. Ele estava dando o exemplo da gentileza, né, e da falta de gentileza. Então é assim, ele foi tomar água uma vez na casa de uma pessoa muito simples. Ele pediu um copo de água. E veio aquela senhorinha muito humilde, com um copinho de ferro, daquele antigo, sabe? Daquele antigo, todo amassadinho, mas todo areado. Ela areava com areia, Uau, sabe? Chegava a se ver, você podia se ver no copo. Ali tinha água. Então ele fala do poder da simplicidade, daquilo que você pode oferecer. Naquele momento, aquela mulher fez o melhor para ele. perfeito. Fez o melhor. É por isso que ele também diz que hoje eu sou a melhor versão de mim. Não é assim? Então, assim, que a sua versão hoje seja muito melhor que a de ontem e que a gente possa aprender com tudo isso e entender de uma vez por todas. Somos responsáveis pela transformação da humanidade, né? Não do mundo, porque o mundo é maravilhoso, né? É a gente que está estragando tudo. É a gente que veio estragando tudo nesses séculos e séculos, né? Então, Perfeito. seja conhecido pela sua gentileza e tenha muito orgulho disso. Para quem chegou agora, há 20 minutos eu comecei uma conversa incrível com o Luiz Gabriel, o senhor Gentileza, que estudou. Eu queria até perguntar para você, Luiz, você estudou a gentileza como tema em que faculdade? Então, na educação, na verdade, eu sou graduado em turismo. Uau! Eu fiz o curso pré-vestibular para poder ir para a universidade pública e estudar engenharia civil, né? E consegui, mas durante o curso de engenharia eu descobri que não era a minha vocação, que eu não seria feliz, calculando cimento, né? Eu falei assim, não, gente, pelo amor de Deus, Não é minha isso praia. não, não. E eu descobri a faculdade de turismo, né? Me apaixonei por aquilo e fui estudar turismo depois, né? Me formei, mas a educação, ela sempre fez parte da minha vida porque minha mãe é educadora e eu cresci ouvindo a minha mãe falar de educação, né? A importância da educação. Minha mãe era professora, né? Hoje ela é aposentada. Então eu cresci num lar, né, com uma pedagoga, uma professora, falando de educação e sempre dizia que a educação era a base de tudo. E quando eu fui para a educação corporativa, ou seja, já no estricto senso,
eu fui estudar educação para o trabalho, eu entendia, eu já estava entendendo que as relações no trabalho não eram nada legais, né? Não eram nada legais, porque resiste até hoje a competição, né? A competição ela ainda resiste, mas a colaboração, a cooperação, né, que hoje está sendo pensada pelos recursos humanos, pela sociedade como um todo, pelos líderes, não só líderes empresariais, mas como líderes religiosos, líderes de movimentos solidários, né? A colaboração, ela é a cereja do bolo, né? Ela é a cereja do bolo em qualquer relação profissional. E eu pensei assim, mas gentileza, né? A gentileza tem tudo. Aí veio à mente a minha proximidade com o profeta Gentileza. Falei, caramba, será que aquele cara, lá desde a década de 60, já não tinha entendido, Com né? certeza. Ele já tinha entendido. E ele foi ele foi chamado de louco, de lunático, principalmente durante a Eco 92, no Rio, né? Não sei se você lembra que ele ficava no aterro do Flamengo com uma placa escrito gentileza gera gentileza, sozinho. Aquela imagem rodou o mundo, né? Rodou o mundo. Ô Luiz, é muito curioso porque as coisas vão se encaixando, né? Você falou, nunca falamos tanto sobre gentileza, nunca falamos ou fizemos tantas atitudes, ou seja, nunca vivemos tanta solidariedade. Eu compartilho da sua ideia, porque, como eu falo sobre saúde mental já há 2 anos, parece que agora também todo mundo lembrou que tem cérebro. E que este cérebro é o nosso órgão e dentro tem a mente. Então, se eu quero manter a minha mente saudável, eu preciso fazer a minha parte. Que é como você disse, se eu esperar tudo cair do céu, nada vai mudar. A humanidade não vai mudar, porque aí um vai ficar esperando o outro fazer e ninguém faz nada. Então, se eu começar essa reforma íntima e não esperar, né, nada de ninguém, eu entendo que os resultados serão muito melhores. E quando você fala sobre gentileza no trabalho, eu já quero te fazer um convite, porque na semana que vem eu vou fazer uma semana inteira de lives só sobre o futuro do trabalho. Então eu vou conversar com o presidente do Google, a dona Luísa Trajano, futuristas que vão falar sobre os dados, né, sobre o que vai acontecer, e já quero te convidar porque a Marta Gabriel, que é uma estudiosa digital, ela já disse o seguinte: a única maneira da gente sobreviver com saúde mental, com qualidade de vida e satisfação pelos talentos que nós temos no futuro, com tanta tecnologia, é o desenvolvimento das soft skills. Né? E isso, na tradução, a grosso modo, é as suas habilidades emocionais. Porque nós já sabemos que quando eu desenvolvo a minha emoção, essas habilidades mais sutis, mais simples, como você disse, a minha convivência em grupo é muito melhor. E aí, para finalizar, para passar a palavra para você, eu tenho procurado também não devolver a grosseria, como você falou. Porque aí eu também não estou aproveitando a oportunidade de me reformar. Então, se uma pessoa vem com você com grosseria e você devolve a grosseria com gentileza, você vai ser reconhecido por ser uma pessoa gentil e aí você se destaca, né? É curioso. Exatamente. É a cereja do bolo que eu estou falando, no trabalho principalmente. É a cereja do bolo. Porque assim, olha, não sei qual é o convite, mas já aceitei para a semana que vem, pelo menos para assistir todas essas lives que são fundamentais. Porque aí, no sábado, eu vou trazer assuntos mais soft, mas que no fundo a gente sabe que não são tão soft assim, são os fundamentais, e aí depois eu te passo, tá? Mas dia 2 de maio, já coloca na sua agenda. Tá certo, confirmado. E olha, e você falou uma coisa aí, eu conheço muito a Marta Gabriel, sou fã dela, se ela estiver assistindo a gente, ó, I love you. Total. É o seguinte, fala-se muito também, numa coisa que você falou, desses soft skills, as habilidades emocionais, etc.
Mas a gente já está vendo o chantilly que vai em cima da cereja do bolo, Sim, né? Que são as habilidades espirituais e vibracionais, perfeito. né? E vibracionais. Então, a gente já está, Isabela, já há 10 anos, que oficialmente, vou dizer assim, que integralmente eu me dedico a propagar essa cultura de paz através da gentileza nas empresas, nos templos religiosos, no terceiro setor, nos hospitais, nas ruas, enfim, né? É, dizendo que não basta só você ter um equilíbrio emocional, não basta só você saber lidar em momentos de estresse, né? Hoje é muito importante você se preocupar com a sua espiritualidade, com a espiritualidade do próximo e ficar muito atento com aquilo que você emana, Total. né? Então, a gente fala que até coisa de 2, 3 anos atrás, a inteligência emocional era, né, a receita de sucesso, a fórmula, é isso daí, é a nova tendência, só que a gente já está mudando de fase. A inteligência emocional por si só, ela já está dependendo hoje, por um ser completo, né, da inteligência espiritual e vibracional. Ou seja, de que forma que eu posso cuidar do meu espírito, do espírito próximo, do coletivo, e o que eu posso emanar de positivo para o próximo, né, que beneficia o coletivo. Lembrando, só para finalizar esse discurso, Isabela, que a nova fase que está vindo, que virá, a gente deixa de olhar para o próprio umbigo, porque a gente entendeu que quem olha para o próprio umbigo com o tempo fica corcunda, né? Fica corcunda, e assim, indispensável, é fundamental, vai ser assim um requisito para continuar na humanidade de uma forma saudável, se preocupar com o próximo. Então, a gente deixa de olhar para o próprio umbigo, até então, para olhar para o alto, para frente, e se preocupar com o próximo em todos os sentidos. Mais colaboração, menos competição. Como A você disse. competição já era, já acabou. A competição acabou. Olha, a competição faliu. As pessoas só não entenderam ainda. Ela faliu. A competição adoece demais. O Luiz, o Cris, aliás, foi através do Cris, né, e da Vivi do Inex que eu cheguei até você, então obrigada, Cris, pela sugestão. Já quero agradecer, inclusive, todas as pessoas que estão aqui comigo e que sugeriram várias pautas. Amanhã, por exemplo, eu vou falar com o veterinário sobre os cuidados com os animais, se eles também podem ficar ansiosos, e foi uma sugestão aqui via Instagram. Então fiquem à vontade, sempre que eu posso respondo as mensagens e coloco aqui, então, todas as sugestões que fazem sentido com o que eu estou falando, a preservação da saúde mental até o novo normal chegar. O Cris pergunta, como ajudar pessoas grosseiras a despertarem para o mundo de gentileza? Ô Luiz, é só o exemplo que desperta ou tem algum outro caminho? Não, a primeira coisa, Isabela, gentileza é uma questão de querer praticar e de querer receber, né? Então, nem sempre você vai conseguir praticar a gentileza com aquele indivíduo, porque aquele indivíduo ele rejeita a sua gentileza, né? Agora, isso, né, a rejeição de um indivíduo não pode impedir ou te restringir a ser gentil com outros indivíduos, né? Então, a sua postura, o seu comportamento com outras pessoas que aos poucos vai influenciando aquele indivíduo que rejeitou a sua gentileza, né? A gente não pode deixar ninguém de lado, né? Ser gentil com quem é gentil é fácil. O desafio é ser gentil com quem não é gentil com você.
Eles são o nosso alvo. Ou seja, para que ser gentil? A gente adota a gentileza como um modo de vida, né? Como um estado de vida, né? Para aqueles que não são gentis. Porque a gente acredita no poder de transformação da sociedade, né? Através da gentileza. Então, a gentileza com quem é gentil é chover no molhado. Fácil, isso. Né? Mas, se aquele sujeito não recebe a sua gentileza, né, continue com quem está ao redor. Resista, insista. É porque os outros não podem deixar de receber a sua gentileza por causa de um ou dois que não rejeitaram. Perfeito. A Nazaré, ela pergunta aqui, né? Nazaré de Carvalho. É um exercício? Será? Aí eu queria propor aqui duas coisas. Uma coisa, todo esse conteúdo fica infinitamente no YouTube, né? Lá no Dá o Tempo, Isabela Camargo Real, se vocês passarem por lá. Aqui um exemplo de gentileza que marcou a vida de vocês. E aí, Luiz, eu queria então que você explicasse para nós se é um exercício, a gentileza, e algumas pessoas ainda têm uma ideia equivocada de como é ser gentil. Né? Isso está tão fora do cotidiano de muitas pessoas que elas nem sabem. Então, passo a palavra para você. Olha, eu acho que eu entendi, porque picotou bastante, a sua imagem chegou a congelar, mas eu acho que eu entendi, né? Se a gentileza é um hábito, se a gente tem que insistir, se dá para exercitar. Então, a primeira coisa, sim, dá para exercitar, inclusive existe comprovação científica nisso. O Dr. Forin é um dos maiores especialistas em gentileza do mundo. Ele é um italiano mais radicado nos Estados Unidos há muitas décadas. E lá na Universidade de Boston, Dr. Forin, através de pesquisas científicas e publicadas em revistas científicas, deixando bem claro, né? E publicadas, concluiu que a gentileza ela é um membro e a gente nasce com ela. Né? Então, a gentileza é nata. Ou seja, nascemos com a célula da gentileza dentro da gente, com esse membro dentro da gente. E com o passar do tempo, para que esse membro seja desenvolvido, né, ele precisa ser exercitado. Então é só você pensar no músculo. Se você quer o músculo definido, você vai para a academia exercitar aquele músculo. Né? E com o tempo, o cérebro vai entendendo que aquilo é uma constante. E quanto mais você pratica, e esse mais pratica não significa gestos gigantes de gentileza. Né? Eu estou falando de coisas muito simples, como, por exemplo, ceder o lugar no transporte público para alguém. Perfeito. Isso é gentileza, apesar de ser lei, né? Para pessoas com mais idade, gestantes, pessoas com deficiência, com criança de colo, né? Então, apesar de ser lei, você se levantar para que alguém se levante, se sente, isso é gentileza e é muito simples. Quando você pratica a gentileza, o cérebro, ele reconhece, ele manda um comando para as glândulas, para algumas glândulas, e essas glândulas vão disparar na sua corrente sanguínea 33 hormônios do bem-estar. 33. Não é pouco, não. Eu estou falando de ocitocina, de dopamina, de serotonina, endorfina, né? Esses hormônios, quando são disparados na corrente sanguínea por causa da gentileza, porque quem vai para a academia, quem corre, né, também tem essa liberação de hormônios. Né? O organismo da gente fabrica uma energia. Então agora eu estou falando de física, estou falando de física. Né? Uma energia que é chamada de energia estática.
E essa energia estática, ela atrai o oposto, ela atrai pessoas que não geram essa energia. Uau. Pessoas que têm depressão, pessoas que estão passando por uma dificuldade financeira, pessoas que acabaram de enterrar alguém muito querido, pessoas que estão passando por uma tristeza, né? Para quê? Para que você estenda a mão, para que você seja o remedinho daquela pessoa naquele dia. Então é por isso que a gente diz que seja gentil com todo mundo. Aquela pessoa pode estar travando uma batalha que você não sabe. Opa. Então, e se uma palavra gentil pode mudar o dia de alguém, imagina um gesto, né? Então, a gentileza, respondendo a pergunta, a gentileza ela é treinável e ela pode ser condicionada com a prática constante, né? E deve ser. Perfeito. Uma palavra muda o dia, assim como o ato também. Acho que todos, ou a maior parte, já deve ter vivido aqueles momentos em que até a caixa do supermercado, quando ela olha nos seus olhos, quando você, né, agradece pelo trabalho que ela está prestando, você já sente, como você falou, são 33 hormônios liberados? Eu peguei o número certo? 33. 33 hormônios liberados, 33 hormônios do bem liberados no nosso corpo depois que você tem um ato gentil. Então, imagina se você fizer isso, vou chutar, uma vez por dia no mínimo, né? Você já está saindo na frente daquelas pessoas que ou desistiram da gentileza ou nunca tentaram, porque às vezes tem vergonha, né, Luísa? As pessoas têm vergonha da gentileza, têm vergonha de prestar. é, de ceder o lugar, ou tem vergonha de uma série de coisas. Eu queria saber com você se a gentileza também como é que eu posso dizer? Porque assim, coisas ruins trazem mais coisas ruins, coisas boas trazem mais coisas boas. Então eu queria saber com você se a gentileza também é contagiosa. Porque nós estamos falando hoje, como você disse, nós lembramos da gentileza e da solidariedade por conta de um vírus que é contagioso. Lembrei a palavra. A gentileza também é contagiosa? Olha, é muito contagiosa. Inclusive, com a minha resposta, eu ainda vou dar um complemento na pergunta do Cris, que é o que fazer com pessoas grosseiras, né? Quando você pratica gentileza, eu acabei de dizer que o cérebro manda o comando para as glândulas disparam esses 33 hormônios do bem na nossa corrente sanguínea. E isso te estimula a praticar mais, porque causa uma sensação de bem-estar, de dever cumprido, né? A pessoa que recebe a sua gentileza, mesmo que naquele momento ela não tenha, não queira receber a sua gentileza, que é o caso do grosseirão que rejeita, né? A pessoa que recebe também tem um disparo de hormônios na corrente sanguínea. Também tem, né? Quem assiste uma gentileza, por exemplo, uma senhora tropeçou na calçada e caiu no chão. Alguém foi lá e ajudou a senhora a se levantar. Quem estava assistindo também teve um disparo de hormônios do bem-estar, né? E tem um fator técnico também nisso, que a neurociência estudou, é o neurônio espelho. É aquele mesmo neurônio que faz você bocejar quando alguém ao seu lado boceja. Ou seja, a gentileza, ela gera sim gentileza, né? Gera essa corrente do bem, porque não estou preocupado, Isabela, se você, eu, pessoas da nossa geração derem continuidade ao ato de gentileza. Eu estou preocupado com as crianças que estão assistindo o nosso gesto de gentileza. Com os adolescentes que estão assistindo, testemunhando aquele gesto, né? Talvez a nossa geração não transforme mais nada.
mas há esperança com as crianças e com os adolescentes. Então, seja gentil. É, eu me lembrei agora de um episódio, quando você fala de adolescente, quando eu estou numa lanchonete e eu seguro a porta para uma outra pessoa, isso é um ato gentil. Não me custou Sim, nada, não me custou nada, né? Foi um segundo em que eu investi naquela situação e já contribuiu, né, para aquela pessoa. Uma outra coisa, quando você está na escada rolante do metrô e alguém está com pressa, gente, vai para o lado direito, é simples. A gente nunca sabe, como você disse, o que a pessoa está passando. Teve aqui uma moça que escreveu assim, deixa eu ver se eu acho. Aqui, o problema é a pessoa grosseira, ela tem problema. Kátia, vou passar aqui para o Luiz essa sua fala, mas eu não posso falar que isso é um problema, porque eu também posso, em algum momento, ser grosseira. Eu posso também, em algum momento, estar com pressa e, nessa pressa, acabar passando por alguém e não conseguir dar a atenção que ela merece. Né? Então, a gente nunca sabe o que o outro está vivendo. E quem somos nós para julgar, né, Luiz? sim. A gente nunca sabe, realmente. A grosseria, ela até pode ser uma patologia, né? Decorrente de outros problemas, né, raízes, vamos dizer assim, né? Então, problemas emocionais. A gente só entrega aquilo que recebeu. Então, pode ser que aquela pessoa nunca tenha recebido o amor suficiente ao ponto de compartilhar, de hoje estar munido de amor para poder compartilhar, né? Mas o remédio, se grosseria uma doença, o remédio se chama gentileza, É, né? O remédio se chama gentileza. E a gente nunca pode se culpar, Isabela. Tem momentos que a gente pisa em falso, né? Há esses momentos. Ó, você quer saber uma coisa que me tirava do eixo? Anos atrás, eu tinha uma dificuldade para me relacionar com os haters nas redes sociais. quem tenha. Olha, eu fazia um post de gentileza ou um videozinho qualquer, aí vinha assim, 90 comentários bacanas, que às vezes você não dá conta de responder, mas vinha um, dois comentários ofensivos. Aquilo me desestruturava, sabe? Me desestruturava ao ponto de querer apagar o post, de, quer saber, vou acabar essa rede social, não quero mais saber disso, exposição, pra quê? Eu não preciso disso, né? Sabe por que eu tô falando isso? Porque teve um comentário aqui na live de uma moça, Lenogueira. Passou já aqui o comentário dela, ela falando que tem muita gente ruim querendo se dar bem, né? E ela fica triste com isso. Eu também já pensei assim um dia, né? Eu também já pensei assim, apesar de estudar gentileza há 20 anos, a gentileza também está me curando. Eu não nasci pronto. Eu estou em processo de transformação também, né? E essas pessoas que ela fala que são ruins, que fazem o mal, hoje, Isabela, elas fazem parte de uma minoria. Isso. São poucas. A gente precisa parar de dar atenção para elas, de dignificar o que elas fazem, o que elas postam, o que elas falam. Né? Nós, pessoas do bem, somos a maioria. Sim. Né? Nós dominamos o mundo. É. O amor está tomando conta de tudo. A gente só tem que manter isso depois, né? Que passar a pandemia, a gente tem que manter. Era isso que eu queria perguntar para você, para aproveitar aqui os nossos últimos minutos, antes que o Instagram derrube, né, como se não houvesse um amanhã. Será, Luiz, quando tudo isso acabar, quando o novo normal chegar, porque cada dia nós somos diferentes no outro mundo também já é diferente, será que a gente vai manter este olhar, este viés positivo para tudo e manter essa gentileza, essa solidariedade depois? Quero ouvir a sua opinião, porque quando as pessoas, e nós fazemos parte das pessoas, estamos no piloto automático, certas atitudes elas diminuem. Como você acha que vai ser depois da pandemia?
Olha, antes de responder, antes que o Instagram derrube, deixa eu falar uma coisa. Eu publiquei um livro agora, recentemente, um livro que se chama Missão de Amor. Tem na versão impressa, livro físico, e tem na versão e-book. O link para adquirir o livro está na bio do meu Instagram. E ele apoia as missões da Pontinha de Luz no Brasil. Então, assim, parte das vendas é destinada para os missionários da Pontinha de Luz no Brasil. Né? Missão de Amor são as dificuldades encontradas por pessoas que desejam fazer o bem. Né? O que a gente encontra? Os empecilhos na sociedade, governo, tráfico de drogas, milícia, o egoísmo, né? E o que a gente aprende com isso. Mas olha, respondendo a pergunta, não sabemos qual será o novo normal. Tem muita especulação, né? Muita especulação. E esses dias, Isabela, eu fiquei doidinho, com tantas opiniões diferentes, né? Porque eu estou buscando, eu como empresário, como ser humano, como líder, estou buscando o novo normal até para poder posicionar negócios, posicionar trabalho social, né? Me posicionar. Então, estou buscando. Gente, eu preciso entender qual será o novo normal. Porque será que eu estou perdendo tempo nesse processo de quarentena? Será que eu estou deixando... Será que eu estou fazendo errado? Né? Até que eu cheguei à conclusão que não sabemos qual é o novo normal. Não tem uma receita pronta. Né? O que eu sei é o seguinte. A solidariedade veio à tona. Né? Em gente que nunca se moveu para dar 1 quilo de arroz para uma cesta básica de uma família pobre. E que, felizmente, nessa fase, tá trabalhando pra caramba, fazendo divulgação, pede nas redes sociais, manda pelo WhatsApp, tô arrecadando alimento, não sei o que, não sei o que. Né? Então, a gente não sabe, eu não sei, sinceramente, se esse estado de vida solidário, generoso, ele se perpetuará. Uma coisa eu posso afirmar, depende de cada um de nós. Porque o novo normal, apesar de ser desconhecido, ele vai exigir de você. Afinal de contas, sobreviveremos a uma pandemia, a um vírus mortal, né, perigosíssimo, e nós, sobreviventes, seremos cobrados de alguma forma. Né? Qual é a sua posição no mundo? O que você faz para poder colaborar, cooperar? Então, atributos como competição, egoísmo, avareza, né, pessimismo, mau humor, talvez não caberão no novo normal. E esses indivíduos que insistirem ou resistirem a uma mudança farão parte cada vez mais de uma minoria. Minoriazinha, vá lá. Né? Então, eu desejo que o novo normal seja de muita paz, que tudo isso, o espírito solidário, eu quero dizer, né, se perpetue. Perfeito. E acredito também, pelo que você disse, Luiz, e pelo que eu vivo também, nos momentos em que eu sou gentil, é que quando você sente já este poder da gentileza dentro de você, dificilmente você abandona. Não abandona, não. Né? Não abandona. A Oliveira Analice, ela fala que eu quero e vou trabalhar para ser uma pessoa melhor. Analice, eu desejo do fundo do meu coração que você e todos vocês que estão conosco não esqueçam dessa conversa. Porque, como eu disse, no piloto automático, quando a gente entra naquele rolo compressor, né, do dia a dia, que a gente não esqueça dessa conversa, não esqueça do que nós já sentimos quando fomos gentis. E lembrando que notícias ruins atraem mais notícias ruins, notícias boas atraem mais notícias boas, o cérebro também reage muito melhor. É como você só vai nutrir a sua mente quando você tiver hábitos positivos e saudáveis. A gentileza também é contagiosa, como o Luiz disse. Luiz, antes da gente encerrar, eu queria que você explicasse
Eu vi no seu Insta, né? Fundador do Pontinho de Luz e CEO do Gentileza Geração, que trabalha com o desenvolvimento humano coletivo. Que ações são essas? Vamos lá, Pontinho de Luz é uma rede mundial de gentileza. Ou seja, juntamos pessoas físicas e jurídicas, templos religiosos, terceiro setor, né? Numa grande rede, numa grande conexão de gentileza. Quem está assistindo a gente pode se engajar onde estiver, onde mora, na cidade que mora, né? Qualquer coisa me chama depois no Instagram por mensagem que eu mando o link para poder se cadastrar, para poder fazer parte desse movimento. Hoje, estima-se 150 mil pessoas que fazem parte desse movimento mundial. Tudo começou aqui nessa casa, em Niterói, foi se espalhando pelo Brasil. Hoje estamos em países como Irã, Iraque, Itália, Alemanha, Estados Unidos, enfim, nos espalhamos pelo mundo, né? A gentileza é contagiosa, tá vendo? Ela né? 2018 e 2019 concorremos ao Prêmio Nobel da Paz pela formação da rede estratégica de gentileza, né? Obrigado. E não é só praticar gentileza, como as pessoas pensam que a gente fica na rua distribuindo abraço. É combater a fome também, é se preocupar com quem está ao seu lado. E o Geração Gentileza é uma empresa de desenvolvimento humano, é uma empresa social, né? A gente oferece treinamentos, programas de capacitação de gentileza nas empresas por todo o Brasil também, porque gentileza é treinável, né? Gentileza é treinável. Então, você, Isabela, é um pontinho de luz, viu? Você é um pontinho de luz. Obrigada, Luiz. Você só vê em mim o que tem dentro de você. E eu acredito muito que as palavras estão certas. Então, tudo que nós estamos falando, se estiver florescendo no seu coração, nos ajude a semear outros corações, porque assim a gente mantém um ambiente mais florido, mais acolhedor, mais verdadeiro, e por essa cultura de paz que o Senhor Gentileza nos apresentou hoje. Eu recomendo, então, que vocês entrem na página do Senhor Gentileza, também gentis consigo. A gente não deu tempo de falar agora, na próxima live, no dia 2 de maio, a gente fala, Luiz, mas também de ser gentil com o outro, sejam gentis com vocês, né? Não esperem a cura de nada, a resolução de nada, venha de fora. A gente... É verdade, é isso mesmo, né? A gentileza começa com o próprio eu. Pronto. De dentro para fora. Luiz, para todos os corações aqui, todos que já são gentis ou que já vão pensar um pouquinho mais sobre o assunto. Obrigado, Isabela. Eu fiquei muito feliz com esse convite, fiquei muito feliz com essa oportunidade de falar de gentileza no seu canal, da importância da gentileza para a transformação da humanidade. A gente trabalha 24 horas por dia para essa cultura de paz, não só para quem acredita, mas para todos, inclusive para aqueles que não acreditam nisso, né? A gente está trabalhando, a gente precisou se reinventar dentro de um processo de reinvenção por causa da pandemia, né? Para continuar atendendo, para continuar praticando gentileza. Deixa eu aproveitar, por favor, para divulgar. A gente está com uma vaquinha virtual também para arrecadar recursos para comprar cesta básica, porque a demanda aumentou muito. Qualquer coisa me pede no Insta, eu mando o link da vaquinha virtual. Ela é muito importante, não só para o sertão, mas como para as nossas comunidades urbanas, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Salvador. Tem muita gente passando fome, muita miséria. Não é só de agora, viu? Não é de hoje só não, já há bastante tempo, né? Que Deus abençoe a todos, gentileza para a vida melhorar, gentileza transforma. Obrigado, Isabela, obrigado. Obrigada, Luiz, até breve e tomara que você tenha cada vez mais pontinhos de luz ao seu redor, porque aí você fica mais iluminado e a gente ilumina mais o nosso planeta. Gratidão, até breve. Pessoal, muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui. Nós falamos com o senhor Gentileza, o Luiz Gabriel, que estudou o tema
estuda o tema há 20 anos e explicou aqui pra gente as consequências no nosso corpo, as consequências hormonais do nosso corpo quando você pratica um ato gentil. Nós falamos sobre mais colaboração, menos competição. Ele comentou, né, os 3 passos para você ser gentil, ou seja, a técnica como ser gentil em momentos difíceis. Inclusive comentou o seguinte, é muito fácil você ser gentil com quem é gentil. O grande desafio é você devolver flores para aquele que está vindo com pedras para você, mas eu garanto que você vai sair ganhando muito se você conseguir respirar fundo, contar até 10, como ele disse, e fazer por amizade, por caridade ou por piedade. Seja gentil. Este é o grande poder da gentileza. É receber internamente uma energia contagiante e maravilhosa do universo. Muito obrigada pela atenção de todos. Compartilhem se tudo isso fez sentido e a gente se encontra amanhã. Bom feriado para todos.